Boa noite! Começando aqui essa live, que maravilha! Muito bem, vamos lá. Hoje temos aqui bastante conteúdo, vamos conversar um pouquinho sobre tanta coisa aqui que eu deixei aqui para a gente conversar e ainda tem convidados, né? Daqui a pouco tem algumas pessoas que vão entrar aqui nessa live. Eu decidi fazer essa live hoje à noite, né? O pessoal já está chegando, bem-vindos, bem-vindas a essa live. Hoje, normalmente eu faço live na hora do almoço, né? 12h34, eu gosto de fazer nesse horário, exatamente porque é mais fácil, né? Tem muitas pessoas que às vezes têm facilidade de fazer isso no horário do almoço, mas hoje eu resolvi fazer essa live aqui à noite, excepcionalmente, né? A semana que vem a gente vai ter um evento que é a Semana das Constelações Familiares e por isso eu decidi então fazer já esse evento, é um evento aqui, uma live de pré-aquecimento, da gente iniciar então esse nosso bate-papo sobre constelação familiar, tá? Evidentemente que eu não sei quantos de vocês conhecem a constelação familiar e então você vai ter oportunidade, se você não conhece, de poder bater um papo comigo, da gente dialogar um pouco, da gente conversar um pouco sobre isso, né? Então, você que está chegando agora, bem-vindo aí, bem-vinda então a esse nosso bate-papo, a essa live aí para a gente conversar, tá? Eu tenho alguns convidados, algumas pessoas aí que vêm também para a live, exatamente para falar um pouco, olha, o que é a constelação familiar para você. Então já vai pensando aí nas perguntas que você tem, tá? Algumas pessoas fizeram perguntas aqui para mim no meu stories sobre relacionamento, então tem algumas perguntas aqui que o pessoal fez e eu vou aproveitar. Diga aí, pastor, tamo aí, ó, pastor aí, aluno nosso, também aqui participando dessa live. Que bom, pessoal, vem chegando aí pra gente conversar, pra gente entender. Se você tem dúvidas sobre o que é constelação familiar, então vem para essa live, porque o objetivo aqui é mostrar um pouco, apresentar para vocês a constelação familiar, tá? Eu tenho um método de trabalho um pouco diferente, tá? E você vai entender ao longo da próxima semana que o meu trabalho é um trabalho um pouco diferente do que se fala de constelação familiar por aí, tá? Então, o que posso curar numa constelação? Ótimo, olha aí, já tem uma pergunta legal. Então, eu não sei exatamente que demanda que você tem, mas eu posso te responder assim, tá? Então é importante. Ó, a primeira pergunta aí, legal, pergunta muito inteligente. O que eu posso curar? Primeira coisa, você precisa entender que todos nós temos uma origem. E nessa origem você carrega muita coisa que afeta você, que afeta a sua vida e que você não tem consciência disso, ok? Então as constelações familiares vai ajudar você ter uma compreensão profunda da história da sua vida, ok? E a partir dessa compreensão, você entender exatamente. Então, por isso, a constelação familiar, ela tem uma base muito profunda, muito sólida, científica, tá? E aí, então, você pergunta, o que eu posso curar? Você vai perceber, então, que muito do problema que as pessoas têm, aí alguns já estão dizendo de relacionamento, alguns estão falando de vida financeira, então você vai ver que a maioria, né, quase que a totalidade do problema que as pessoas têm hoje na sua vida atual estão relacionados com o passado delas. Então você saber compreender o seu passado é muito importante. Infelizmente, pela falta de conhecimento, pela falta de clareza nas coisas e pela deturpação da informação, deixa eu até dizer uma coisa aqui para vocês, aqui ó, embaixo tem aqui um sinal de interrogação, não sei se você está vendo aqui, do lado do aviãozinho que você compartilha a live, nessa interrogação aqui você pode colocar as suas perguntas, tá? Eu acho que é assim que funciona, né? Você vem aqui, coloca a sua pergunta aqui, coloca aí na interrogação e aí você anota a tua pergunta aí que fica mais fácil para eu ler, porque senão vai passar um monte de perguntas e eu não vou conseguir ler as perguntas aí de vocês, tá bom? Então, pessoal, vamos lá, vamos continuar conversando aqui sobre isso. Então, como nós temos um passado, nós temos uma origem, infelizmente você, nessa primeira fase da sua vida, você não tinha noção, você não tinha maturidade, não tinha preparação, não tinha suporte da maneira certa. Infelizmente, eu, por exemplo, eu sou pai,
tá? E aí você vira para mim e fala assim: Saturnino, existe mágica, existe segredo, existe método que vai ajudar você a criar uma criança? Então vamos lá, eu só vou trazer uma informação, porque senão aqui eu vou jogar muito conteúdo na cabeça de vocês e a gente vai sair do objetivo dessa live. Então isso daqui é só para você começar a entender que o negócio é muito mais sério do que você imagina, tá? Então vamos lá, olha só. Existe um estudo que foi feito em 2012, tá? Lá na Universidade de Harvard, no Centro de Desenvolvimento da Criança. Qual foi o estudo que foi feito lá? Eles descobriram a ciência da negligência. O que é a ciência da negligência? Eles descobriram o seguinte, que quando uma criança que nasce e ela está ali, né? A criança ela é indefesa, ela não tem capacidade de se proteger, ela não tem capacidade de fazer absolutamente nada, ela não tem nem força para se levantar, ela não tem condição de se alimentar se alguém não vier e der comida para ela. Então ela é um ser 100% vulnerável, ok? Então essa criança, quando ela não recebe o suporte, o apoio da maneira certa, isso afeta o desenvolvimento cognitivo de uma criança. E isso afeta ela extremamente. Todos nós, você tem um cérebro, você tem uma cabeça. Dentro da sua cabeça, o que está acontecendo agora? Está acontecendo as sinapses, a transferência de energia. Então nesse momento tem um monte de energia rodando aí na sua cabeça e através dessas sinapses você tem um monte de informação que vai daqui para acolá. Então você tem um cérebro e ele faz muitas conexões. Então quando uma criança ela chora e o adulto que está por perto dela ignora ela, nesse momento ela tem um efeito devastador na mente dela. E isso faz com que então essa criança ela tenha de fato um comprometimento no seu desenvolvimento neuronal, ok? Então exatamente, por que eu estou dizendo isso para você? Para mostrar para você que a gente muitas vezes carrega coisas que a gente nem tem noção daquilo que a gente carrega, tá certo? Então por isso que muitas vezes isso atrapalha você em várias áreas da sua vida, atrapalha então na vida financeira, no relacionamento, enfim, em várias áreas da sua vida. Então o principal objetivo das constelações familiares é ajudar uma pessoa que tem esse tipo de queixa. Saturnino, eu não sei porque a minha vida não está fluindo bem. E aí você, através das constelações familiares, você vai usar, evidentemente, então existe várias maneiras de você auxiliar uma pessoa. Antes de eu falar um pouquinho sobre isso, eu vou explicar rapidamente a origem das constelações familiares. O criador da constelação familiar, o nome dele é Bert Hellinger. O Bert Hellinger é um alemão, ok? E ele passou pela Alemanha nazista, ele foi preso, né? Depois se tornou padre por muitos anos. Ele foi para uma tribo na África, tribo Zulu, e ali ele começou a olhar algumas coisas que ele não via em outros lugares. Ele começou a olhar para um movimento que acontecia, aquilo começou a mexer com ele. Então ele começou a perceber, e ele carregava muitas dores emocionais, muitos traumas, e ele então começou a perceber que ele tinha muitas deficiências sim. E o que o Bert Hellinger fez? Ele foi estudar várias ciências, várias abordagens. Ele foi estudar Gestalt terapia, PNL, grito primal, ele foi estudar psicodrama, foi estudar Freud, foi estudar Carl Jung, ele foi estudar Virginia Satir, que é considerada hoje, ainda é considerada hoje a maior terapeuta familiar do mundo. A Virginia Satir foi uma grande terapeuta que de fato contribuiu imensamente para o desenvolvimento das terapias sistêmicas familiares. Então Bert Hellinger, ele foi estudar todos esses processos e outras coisas também, e através de todo esse conhecimento, ele criou um método para ajudar as pessoas então a se conectar a elas, e esse método hoje ficou conhecido como constelação familiar e sistêmica. Por que sistêmica? Porque ela agrega várias abordagens do conhecimento humano, tá? Então, pessoal, à medida que a gente for conversando aqui, você de fato vai entender. O curso de constelação familiar é maravilhoso. Rompe, deixa eu ver esse daqui. Rompe, bloqueia os traumas que você nem imagina que tem. É exatamente isso. Você não tem nem noção
que tem todo esse processo, né? E a verdade é essa, a gente não tem noção. Muitas vezes a gente leva a nossa vida de maneira, inconsequente, automática, sem pensar um pouco na nossa vida. E através, então, da constelação familiar, você tem condições de compreender os seus modelos mentais, você tem condição de compreender muita coisa que acontece nos bastidores da sua mente que você nem sabe que tem, ok? Como é que você sabe? Qual é a garantia que você tem? Então, deixa eu fazer essa pergunta. Qual é a garantia que você tem que realmente você não tem nada no seu passado? Qual é a garantia que você tem que nada no seu passado te bloqueia no seu presente? A gente não pode afirmar isso. Olha, infelizmente tem muitas pessoas que falam assim, eu não tenho problema nenhum com o meu passado. Será mesmo que você não tem problema com o seu passado? Então, infelizmente, a gente vê o tempo todo, por conta da ignorância, por falta de conhecimento que as pessoas têm, elas acabam não entendendo absolutamente nada. Olha, quando você nasceu, já jogaram tanto lixo na sua cabeça, tanta merda na sua cabeça, que você não tem nem noção. Infelizmente, e aí você vai descobrir isso na Semana das Constelações Familiares, porque eu vou falar tanto sobre isso, ok? De consciência coletiva, que você vai ficar, você vai ficar irado. Essa é a verdade. Quando eu comecei a olhar para tudo isso, eu comecei a ficar irado. E aí tá aí uma coisa, quando você conhece uma coisa, quando você ouve uma coisa e fala assim, caraca, eu não sabia que era dessa maneira. Quando você começa a descobrir todas essas coisas, você fala assim, por que as pessoas não têm acesso a isso? Por que as pessoas não conhecem isso? Então, tô aqui exatamente para fazer com você aquilo que fizeram comigo lá atrás. Me ajudaram a me despertar, ok? O objetivo principal da constelação familiar não é mudar uma pessoa, é ajudar essa pessoa a se despertar. Porque mudança, gente, eu falo muito nas aulas que eu dou. Mudança é assim, você vem aqui, você muda aqui. Assim como você pode mudar para bom, você pode mudar para ruim. Entende isso? Então mudança é muito relativo. Você pode mudar para bem, como você pode mudar para ruim. Despertar não. Quando você desperta, você expande a sua consciência, você expande a sua visão. Então você começa a olhar para você de uma maneira diferente. E aí você vai começar a experimentar resultados que você nunca experimentou na sua vida, tá certo? Mas engana quando você pensa, ok? Que eles estão fazendo. Tem pessoas fazendo pergunta, o pessoal já trouxe aqui, né? Já para também eu fazer aqui fazer as ponderações com vocês. Então, engana, por exemplo, quem pensa que constelação familiar, ela só vai falar do casal e da família. Na verdade, quando você está falando de constelação familiar, eu compreendo que a principal compreensão é que todos nós temos uma origem, tá? Você veio de alguém, você veio da sua mãe e do seu pai, mesmo que eles não estivessem presentes na sua vida, tá? E aí, através da vida que você recebeu dos seus pais, você então vai conduzir a sua vida. Só que, infelizmente, e aqui tem uma coisa que quando eu falo isso choca muitas pessoas, infelizmente, as decisões que você toma hoje não são decisões 100% tuas. A maioria das decisões que as pessoas têm, a maioria da comunicação que as pessoas têm, infelizmente, toda essa comunicação não é oriunda delas. Ou seja, mais de 70% das coisas que você carrega em você, das crenças, da percepção de vida, não são tuas. Pertence a outras pessoas. Você simplesmente foi um grande vaso, um grande receptáculo que jogaram um monte de lixo na sua cabeça e aí por conta disso você hoje conduz a sua vida com esse tanto de lixo, com esse tanto de merda e isso não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com a sua vida, tá? Então, pessoal, você vai ver que eu sempre vou direto ao ponto. Eu não estou aqui para ficar levando muito misticismo para o negócio. Hoje você vai ver que tem muita gente que trabalha com constelação familiar e tem muitas pessoas que levam o negócio meio na base do misticismo. E não, eu sou uma pessoa muito prática, científica, eu sou filósofo e sou teólogo, tá? Então você vai ver que eu sou um cara muito chato para algumas coisas. Então, como eu sou um cara que eu gosto muito do porquê das coisas, eu não sou aquele tipo de pessoa que alguém me diz uma coisa, eu fico calado e replico isso como se fosse um papagaio. Não, peraí, isso que eu estou ouvindo
que você me disse, deixa eu entender esse negócio aqui. Então eu sou um cara muito chato para esse negócio. Então, em nenhum momento você vai ver eu aqui fumando cachimbo da paz, falando com um ET, conversando coisas sem sentido. Para mim, o importante é o prático, é o que agora, é entender a minha origem, entender a minha história e não ficar muito mistificando a coisa, porque infelizmente tem muita gente que leva para esse negócio, tá? Então você vai perceber que eu sou uma pessoa muito prática nesse negócio. Não gosto de ficar com essa conversinha e muito pelo contrário, você vai ver que eu sou um cara bem tranquilo, porque eu também não gosto de ficar dando porrada, gritando com as pessoas. Gente, se desse porrada e gritasse com as pessoas e resolvesse, ótimo. Então eu não precisaria de ficar aqui contando sobre constelação familiar. Eu ia fazer uma live gritando com vocês, botar 10 pessoas aqui, bora! Muda a sua cabeça e pronto. Aí você ia mudar, entendeu? Então a intenção aqui de fato é essa, é levar para você o máximo de conhecimento e através desse conhecimento, não tem uma frase na Bíblia, você sabe que eu sou teólogo porque eu disse, né? Eu também estudei para ser padre, fiquei 10 anos no seminário, tá? Então, tem uma frase na Bíblia que diz exatamente isso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, tá bom? Então é isso, infelizmente, aí veio mais uma coisa, tá? Você tá vendo que eu já tô jogando muita coisa aí na sua cabeça, né? Infelizmente, qual é a percepção da realidade que você tem? Essa é uma outra pergunta interessante. Qual é a percepção da realidade que você tem? Gente, quem apresentou a realidade para você? A realidade, infelizmente, ela foi apresentada por você por pessoas limitadas igual a você. Por pessoas que mesmo querendo o seu bem, mesmo te amando, mesmo querendo te proteger, eram limitadas igual a você. Estou falando do seu pai e da sua mãe, ou das pessoas que cuidaram de você, tá certo? Então, infelizmente, nós não somos tão perfeitos como se imagina que é. E apesar de toda essa imperfeição que a gente tem, e aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica sobre elas, né, sobre o seu pai e sua mãe, mas o que eu quero de fato mostrar para você é que, já viu aquela história do telefone sem fio? Não tem um telefone sem fio? Quando você fala uma coisa para uma pessoa e ela entende outra coisa, é mais ou menos isso. Às vezes você está dizendo uma coisa para uma criança, mas a criança, o universo da criança é diferente do adulto. E aí essa criança, ela olha para aquilo e absorve aquela coisa de uma maneira diferente. Eu vou dar um exemplo bem simples para você começar a se conectar e começar a olhar um pouco também para a sua vida, tá? Qual é a melhor maneira de você educar uma criança? Na pancada, na porrada, não é? Passando medo para a criança. Quando você passa medo para a criança, o que acontece? Você está pensando que você está educando ela, né? Na nossa infância, na minha infância, eu passei muito por aquelas brincadeiras. Já viu aquelas brincadeiras de criança que fala assim, boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Então, na nossa infância, as pessoas passam muito medo na gente. E aí daqui a pouco você olha para um adulto que cresceu e aí você não sabe porque essa pessoa ela tem vergonha de falar na frente da televisão, tem vergonha de fazer uma live, de fazer uma coisa, de fazer outra, de conversar com várias pessoas, né? Legal, já é o terceiro curso que eu estou fazendo com vocês. Que bom, fico muito feliz por isso. Então, pessoal, aqui em Goiânia, eu sou de Goiânia, tá? Não sei se você tá em Goiânia. Depois eu quero até que você comente aí depois de onde você é, até para eu saber, né, de onde você está assistindo essa live, é muito importante. E olha só, antes de eu contar isso, eu preciso que você faça uma coisa. Vem aqui, ó, nesse aviãozinho e vamos bater agora, nesse momento, 100 pessoas nessa live, ó, só 8 pessoas. O que você vai fazer? Você vai convidar mais pessoas para a gente bater 100 pessoas. Eu não estou pedindo para você fazer muito. Se você pegar agora o seu aviãozinho e mandar essa live para uma pessoa, só uma, a gente bate 100 aqui. Vamos lá, convida aí pessoas, me ajuda a botar 100 pessoas aqui nessa live. Vamos fazer isso agora? Arrocha aí, bota o dedo nesse aviãozinho e vai lá, convida mais pessoas, tá? E outra coisa, aperta esse coraçãozinho aí, já tô vendo que vocês estão comentando que vocês são de outras cidades, que bom, Salvador, Curitiba, Santa Catarina, olha que legal, fico muito feliz por isso. Daqui a pouco eu vou trazer alguns convidados e daqui a pouco vou responder também perguntas aqui de vocês, tá? Mas olha só, conforme disse, eu sou de Goiânia, tá?
E aqui perto de Goiânia tem uma cidade chamada Brasília, que é o Planalto Central, capital do país. Entre Goiânia e Brasília existe um shopping chamado Outlet Premium, tá? E o Outlet Premium é um shopping bacana porque tem várias outlets lá. E aí eu andei bastante lá, você anda pra caraca. E Araguaína, que legal, grande Vitor, nosso amigo aí também participando da live. E aí, nesse shopping eu tava andando, daqui a pouco me cansei de andar, sentei. E ali eu estava sentado, de boa, dando uma respirada, dando uma descansada nas pernas, porque eu não sei porquê, algumas mulheres gostam de passear nas lojas, né? Mas faz parte, né? E aí, a outra lá gritando, ó, falta 5 pessoas, convida aí gente para vir para lá, vamos lá, vamos bater 100 pessoas aqui. Aí, pessoal, eu estava ali sentado, de repente veio uma senhora que sentou do meu lado e umas crianças correndo, batemos 100 pessoas, valeu pessoal, que bom, fico muito feliz por isso, vamos continuar, vai convidando mais pessoas para a gente continuar aumentando a quantidade de pessoas aqui nessa live. E aí tinha uma senhora andando com as crianças e de repente essas crianças indo para ali e começou a afastar. Daqui a pouco essa senhora disse assim, fulano, não vai muito longe não, senão o cabeludo te pega. O que é o cabeludo? O cabeludo é o homem do saco, a mula sem cabeça. E aí, beleza, né? A criança voltou com medo, porque a mãe disse que o cabeludo pegaria elas. Olha só, ensinando uma criança na base do medo. Aí essa criança cresce e aí ela não consegue ir muito longe na vida. Você entendeu isso? É importante a gente entender que você... por mais que você imagine que você seja uma pessoa inteligente, infelizmente, a gente não é tão inteligente do jeito que a gente imagina. Você, antes de ser inteligente, então, olha só, deixa eu falar só isso daqui, eu já estou dando uma aula aqui, o objetivo não era dar aula nessa live, né? Então, mas vamos lá, mas eu estou fazendo isso daqui também para trazer um pouco de percepção para você, tá? Olha só. O nosso cérebro, ele tem 3 camadas. Existe uma teoria chamada teoria da mente trina. Então você tem a primeira parte, que é reptiliano. E você tem uma segunda parte, que são as suas emoções, tá? Então nas suas emoções, e aí por último você tem a tua parte racional. Então, biologicamente, o ser humano, ele é o quê? Ele é um ser humano racional. Mas psicologicamente dizendo, todos nós somos seres emocionais. Todas as decisões que você toma não são racionais. Todas as decisões que você toma são emocionais. Aí vem uma coisa muito importante. Porque você foi influenciado emocionalmente lá no seu passado e hoje você quer lidar com questões pragmáticas e práticas e você não consegue, porque a sua mente emocional, ela é infinitas vezes mais poderosa do que a sua racional. É só por isso. Então você carrega muita coisa que você não tem consciência delas. Tá certo? E na Semana das Constelações você vai aprender muito mais. Se você está aqui nessa live, já está começando a fazer algumas ligações, eu fico já imaginando quando você vir para a Semana das Constelações, as conexões que você vai fazer. Com certeza você vai ficar com a sua mente impactada e você vai começar a compreender algumas coisas que você faz na sua vida, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou responder algumas perguntas aqui, porque senão eu fico aqui dialogando com vocês aqui, ó. Noto uma repetição nos meus relacionamentos. Sou manipulada, relação tóxica e abusiva. Olha aí. Então, quando a gente olha para isso, eu preciso ter uma visão sistêmica das coisas, tá? Eu não sei quem foi que escreveu isso daqui, mas eu preciso entender como foi, por exemplo, a relação dessa pessoa com a mãe dela, tá certo? Com a mãe. É importante a gente entender isso, ok? Porque muitas vezes você carrega alguns padrões de comportamento, alguns padrões de pensamento, e esses padrões de comportamento, eles têm relações sim com o seu passado, tá? Existem várias maneiras, nas constelações familiares a gente fala muito dos emaranhados. Então, existem os emaranhamentos. O que é um emaranhamento? Eu vou mostrar para você de uma maneira bem simples.
Emaranhamento é mais ou menos assim, ó. Eu tenho o fio aqui do meu microfone, das gravações que eu faço, eu estou aqui agora em casa, no meu home, né? Então, imagina só um bolo de fio assim, todo enrolado, todo emaranhado. Então, todos nós temos os nossos emaranhamentos emocionais. Um dos movimentos que a gente faz dentro da constelação é ajudar a pessoa, então, a olhar para os emaranhamentos que ela tem com o passado dela, com o papai e com a mamãe. E você, então, começa a entender que você carrega muito mais dos seus pais do que você imagina, tá? Outra aqui, preciso ficar bem com minha filha. Olha só, olha aí, mais uma vez, alguém que tem um desafio com o filho. Quando a gente olha para os pais que têm dificuldade de relacionamento com seus filhos, a gente precisa olhar de novo para a mãe, tá? O Bert Hellinger, ele desenvolveu as constelações familiares, mas ele não desenvolveu sozinho. Conforme disse para vocês, a gente tem uma precursora das terapias sistêmicas familiares, que é a Virginia Satir. Virginia Satir, por exemplo, influenciou a PNL, influenciou a psicologia humanista, influenciou praticamente toda a base das terapias e abordagens terapêuticas familiares que tem no mundo. A Virginia Satir, ela foi considerada a meca das terapias familiares sistêmicas exatamente por isso. Então ela era acessada por muitas pessoas, tá? E conforme disse, você já entendeu, a base do conflito de qualquer pessoa é a sua origem, e a sua origem é a sua família, mesmo tendo vivido ou não com seus pais. Essa é a base dos seus conflitos, tá? Como as constelações podem me ajudar a consertar meu dedo podre para homem? Olha aí, legal isso, tá? Aqui a gente precisa olhar para o relacionamento que você tem, por exemplo, com a sua mãe e com o seu pai, ok? Exatamente por quê? Porque existem muitos emaranhamentos aí. Então, uma das coisas que a gente faz na constelação é o quê? Constelar o seu tema. Aí a gente usa pessoas para fazer isso, a gente usa bonecos e a gente usa outras maneiras de constelar, tá? Então, olha só. Para eu mudar, eu preciso me despertar. Para eu me despertar, eu preciso saber ver. Olha, ver é sentir-se livre. Eu não consigo mudar se eu não compreender a origem daquilo que me afeta. Então, eu preciso me conscientizar disso, tá? Quando a pessoa pergunta para mim, Saturnino, qual que é o caminho do despertar de uma pessoa? Caminho do despertar é quando você faz dois movimentos. Primeiro, é quando você tem consciência de você, da sua vida. Tem muitas pessoas que têm consciência, mas elas não conseguem mudar. Por exemplo, tem gente que gasta dinheiro e sabe que gasta dinheiro. Aí ela vai e fala assim, deixa eu ler um livro para ver se eu consigo me libertar dos gastos. Vou assistir uma aula de educação financeira para ver se eu me liberto dos gastos. E às vezes a pessoa não consegue se libertar. Por quê? Porque existem emaranhamentos. Então eu preciso de uma outra coisa que a gente chama de autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Autoconhecimento não é conhecimento técnico, teórico. Autoconhecimento é quando você, então, conhece você, conhece a sua identidade. Quando eu começo a perceber quem eu sou, eu dou chances para mim para que eu possa mudar. Vocês estão colocando muitas perguntas aqui, mas eu vou fazer o seguinte, eu tenho alguns convidados também para trazer aqui para a live, tá? Eu tenho alguns alunos meus e eu vou conversar um pouquinho aqui com eles, tá? Então, deixa eu ver aqui, quem está aqui dos meus alunos aqui, eu convidei alguns alunos meus, hoje eu sempre dou aula, né? E cadê você, Emilton? Cadê o Emilton? A Rejane também, cadê vocês? Só escreve aí para mim aí, tô aqui, que aí eu adiciono vocês aqui na live. Vamos ver se eu consigo adicionar vocês aqui. Vamos fazer uma live aqui um pouquinho, até para vocês também se apresentarem aqui, conversar um pouquinho aqui comigo. Escreve aí, tô aqui, que eu adiciono vocês aqui na live. Gente, tem muita pergunta aqui, eu não sei se eu vou conseguir responder todas as perguntas de vocês, tá? Legal, vamos lá, Rejane, ótimo, vamos ver se eu consigo... Ok, vamos lá, se eu consigo fazer essa conexão. Pega um foninho para mim, por favor, do celular aqui, esqueci de pegar o foninho. Vamos ver aqui, eu chamei você, Rejane, vamos ver se você... Rejane, e aí, Oi, tudo professor, bem? tá aqui. Que Tudo bem? maravilha. Boa noite.
Boa Boa noite. noite a Ó, todos. tá muito linda, hein? Obrigada. Gratidão. Que bom, que maravilha. Fico muito feliz aí por você estar aqui para a gente conversar um pouquinho, tá? Enquanto você vai conversando, eu vou convidar também uma outra pessoa que é o esposo dela, que também é um aluno meu, tá? Então, eu não sei se o Emilton chega. Bom, eu não sei se eu faço uma live nos dois celulares ou se vocês conseguem ficar aí perto um do outro. Não sei. O que você prefere fazer? Eu acho que dá, professor, para a gente ficar junto. Então, beleza. Vê se o Emilton vem para Deixa eu aí. trazer ele para cá, que aqui é melhor. Tá, vê se o Vem, Hamilton amor. vem, que aí então a gente conversa Emilton. aí, os dois já vêm, participam. Eu ia fazer uma transmissão simultânea com os dois, cada um num cômodo da casa, né? Mas aí a gente já faz aqui e os dois Ele vem ficam para aí. cá, fica pertinho. Exatamente. Muito bem. Rejane, enquanto nossa, eu estou vendo aqui o tanto de coisa Emilton. de conversa aqui, enquanto o Hamilton vem, vamos conversar. Fala um pouquinho aí de você, se apresenta para o pessoal te conhecer. Fala aí, pode falar um pouquinho à vontade. Então, professor, eu trabalhava no mercado corporativo, né? Durante alguns anos, mais da metade de anos da minha Boa idade. noite, professor. Diga, Milton. Boa noite e aí, boa noite a todos. Bem-vindo também na live, Milton. Valeu, gratidão é nossa. E um belo dia eu decidi que eu queria seguir o chamado do meu coração. Estava gritando. Então, chutei o balde e fui em busca do autoconhecimento. Uma caminhada sofrida, mas super valiosa. E aí, nisso, entrei nos cursos para cuidar de mim. E nesse cuidar de mim, foi virando um negócio e me tornei terapeuta. Hum, E nessa caminhada de busca de conhecimento, encontrei Saturnino Pimenta, meu mestre, que eu honro demais. E nessa caminhada com Saturnino Pimenta, Saturnino trouxe para mim um universo que minha alma necessitava. Um mestre que fala com o coração, que enxerga o ser humano como ele precisa ser visto. E nisso engatei. Engatei em todos os cursos da UPC e agora fazendo o curso de constelação. Né? Não perfeito. poderia ficar de... E, Rejane, bem rapidamente, assim, quando alguém pergunta para você o que é constelação familiar para você, o que resposta você dá para uma pessoa sobre o que é constelação para você? Eu diria, professor, que constelação familiar é uma das abordagens terapêuticas que te mostra, te amplia uma verdadeira consciência. Porque a gente que trabalha com diversas técnicas, a gente sabe que existe muita coisa que ficou lá atrás. E a constelação, ela vem abrir todas essas possibilidades. Porque abre o nosso campo, mostra a nossa história, nos faz perceber, enxergar aquilo que a gente não queria ver. A constelação traz isso para a gente. É um presente maravilhoso que Helling deixou para nós. Que bom, fico muito E está feliz. ressignificando muito para mim. Muito, muito, muito. E a tua metodologia, a forma como você trabalha as constelações é assim, não tem palavras para descrever. Que bom, fico muito feliz por isso, Rejane. Emilton, vai lá, se apresenta, fala um pouquinho aí rapidamente de você. Ó, quem não sabe, eles Boa estão noite a na todos. Bahia, né? É Bahia, né, Bahia, Emilton? exatamente. Terra Boa, é um dos melhores estados do país. É isso aí. Então, assim, eu sou Emilton, eu já tenho, eu também vim do mundo um pouco corporativo, fui representante comercial e N de coisas eu fiz nessa minha jornada. Quase um ano, já vai fazer um ano que eu vi Saturnino Pimenta através da internet. Curioso,
fui lá e acessei o que é que ele ia apresentar na semana. Ele estava fazendo a semana do Extreme, né? E aí começamos a participar. Rejane foi sorteada no um curso, ganhou o curso na semana, né? E aí, vamos comprar o curso, vamos lá. E aí começamos e estamos até hoje, né? Ressignificando muita coisa na vida da gente, porque tudo que nós já estudamos até agora de PNL, psicologia positiva, vem agregando bastante as nossas vidas, nos transformando, dando uma nova visão que a gente precisa para estarmos sempre buscando o melhor para nós, o melhor para as pessoas que chegam até nós. Então, assim, é muito gratificante tudo que a gente vem conquistando nesses quase um ano de convivência com você, mestre, que nos dá uma visão ampla do que é o autoconhecimento, do que é estar em sintonia com a gente mesmo, e buscar o melhor para o outro, né? Você nos dá essa oportunidade, você traz isso dentro de você e amplia na gente todos esses conhecimentos. É muito gratificante estar nessa jornada com você. Que bom, valeu. E para você, Milton, o que é constelação familiar? Olha, para mim a constelação familiar, ela é uma verdadeira transformação de vida, porque a gente não tem ideia dos emaranhados que a família nos coloca, né? E a constelação vem, clareia, nos dá um novo caminho, nos faz aceitar, né? Com mais consciência os emaranhados que a gente tem, desfaz esses emaranhados, né? Nos faz ter uma relação melhor com a escultura familiar que a gente faz, né, na hora de constelar. Então, é muito importante. Eu estou muito grato com o que a constelação já vem me dando até agora. Ó, vou colocar aí a Rejane à prova e o Milton também. Tem uma pergunta aqui, ó. Por que sinto tanto quando saio de um relacionamento? Vamos lá. E aí, terapeutas? Qual é a percepção que você tem sobre isso daí? Através do conhecimento. Eu diria que ela precisa dar uma olhada na criança ferida dela. Fazer essa busca, isso está lá atrás. Por que traz essa dor? Verdade. As rejeições vividas na infância, tudo está na infância, né? E ela aqui, né? Por que eu sinto tanto, né? É importante a gente olhar para uma coisa que a gente chama de perda, né? Então a gente, infelizmente, a gente tem muitas marcas profundas sobre perdas. E as perdas, elas machucam muito as pessoas. Infelizmente, a gente não tem noção do tamanho da ferida por conta das perdas que a gente carrega, né? Então, o que já foi negligenciado para essa colega? Quais foram as coisas que já disseram para ela? Então, muitas vezes, por conta de todas essas marcas profundas, né, a gente acaba perdendo noção de quem nós somos. E aí, uma outra percepção que a gente tem que ter é da identidade, né? Eu preciso entender. Então, o principal ponto aqui na terapia, através dessa pergunta, é o quê? É primeiro ajudar essa pessoa a olhar para ela, porque o problema não está no outro, está nela, tá? Então, quando eu olho para essa identidade, quando eu olho para essa pessoa, quando eu faço esse movimento, eu ajudo ela a se despertar. E aí, daqui a pouco, ela vai entender que talvez ela não precisa de sentir tanto mais, porque agora ela vai se conectar às emoções que são importantes para ela. Mas, enfim, tem muitas perguntas aqui. Tem uma aqui, ó, Emilton, vamos lá, hein? A pergunta para você. O que é a visão sistêmica? E aí, Emilton? A visão sistêmica não, é aquela visão que a gente tem do todo, né? A gente vê a dimensão do que a pessoa traz diante dela, né? É você ter um olhar mais clínico do que ela traz de dor, do que ela traz de apreensão, do que ela traz de angústia. Então a gente amplia essa visão, tendo uma visão ampliada de todo o sistema, né, que a pessoa traz dentro de si.
A Deise tá te zoando aí, ó. Vai que é tu, Milton. Essa Deise é uma aluna, viu? É, pois é. Mas é isso, visão sistêmica é a capacidade, é a visão além do alcance, né? Que a gente fala bastante, né? Quando a visão sistêmica é porque eu tenho múltiplos conhecimentos. Então, através dessa quantidade de conhecimento, eu consigo identificar padrões. E ó, tem várias perguntas. Constelação seria um tipo de hipnose, né? Não, constelação não é um tipo de hipnose. Hipnose é hipnose, constelação é constelação. Mas Milton Erickson, que é o pai da hipnose ericksoniana, ele foi também, através do método do Bert Helling, modelado. Então você tem, dentro das constelações, também a hipnose ericksoniana, tá? Correto, Rejane? Não sei se você lembra dessa aula, né? Mas a gente também estuda Milton Erickson também dentro desse processo, tá? Ok, vamos lá. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Ó, tem uma pergunta. Por que eu não consigo ser feliz no meu casamento, né? Então tá aí. Eu pergunto para vocês, ó, tô botando vocês aí na batata quente. Aí são vários caminhos, né? Sim. São vários caminhos para você analisar. Não é emaranhado da constelação, são várias questões, perguntas, né, que vai surgir para a gente saber. Né? Fica difícil a gente dizer assim agora, no momento, o que realmente Sim. traz Aqui essa na visão, infelicidade dela nos casamentos. sim. Na visão, Mas são caminhos. na visão sistêmica, por que eu não consigo ser feliz no meu casamento? Tá? Primeira coisa, a gente tem que entender que eu tenho uma identidade e eu tenho vários papéis. Então, se eu atendesse a colega que fez a pergunta, eu primeiro faria o quê? Eu primeiro entenderia como ela está nos papéis dela. O primeiro movimento é esse. Como é que você está nos seus papéis? Né? Papel mulher, ó, você é mulher, você é filha, você é mãe, se você tiver filhos, você é esposa, você é amiga, você é irmã. Você tem vários papéis. E eu preciso entender a diferença de papel e identidade. Quando você mistura papel com identidade, você experimenta um vazio ou um sofrimento, ou a infelicidade. Então é importante eu entender esse movimento de olhar para os meus papéis e para a minha identidade. Quando eu faço isso, eu começo um novo movimento. Vamos fazer o seguinte, ó, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui, tá? Cadê você, Daisy? Cadê a Daisy? Dizem que o Instagram agora está deixando você adicionar mais pessoas. Então vamos colocar a Daisy aqui, a gente agora também vai botar ela na batata quente. Cadê você? Escreve aí, Daisy, cadê? Ela vai explicar bem agora sobre identidade de papéis, que ela fez até vídeo sobre isso essa semana. Ó, pronto aí, tá aí. Daisy, escreve aí, tô aqui que eu vou adicionar você. Ó, vamos... Dizem que agora o Instagram deixa a gente fazer, adicionar, né? Ah, tá. Ocultar vídeo. Ocultar vídeo ao vivo. Mas eu não tô conseguindo adicionar ela, não. Pensei, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Não, eu acho que eu não vou conseguir adicionar ela, não. Pensei que era fácil de adicionar. Não sei como é que adiciona, a verdade é essa. Eu pensei que ia conseguir adicionar. Dizem que dá para adicionar, mas não sei onde é que eu aperto, não. Tem que pedir. Então, Daisy, pede aí para entrar na live aí. Pede aí. É a primeira vez que eu vou fazer uma live aqui com mais de uma pessoa. Né? Gente, explica como é que a Daisy faz para pedir para se conectar aqui. Tá? Vamos ver aí. Te mandei uma solicitação. Não apareceu solicitação não, Daisy. Deixa eu ver aqui se vai aparecer aqui. Não apareceu, não. Pede aí de novo, então. Vamos ver se aparece. Meu ex-esposo foi adotado. Não sabe da história. Pais adotivos morreram sem cortar. Ele tem vício de traição em jogos e tem atitude... Olha aí, ó. Caraca, meu. Nossa. Primeiro, o vício é um sofrimento muito profundo, né? Então, como ajudá-lo a reconquistar? Fazendo constelação. É isso, tá? É assim que você vai ajudar o teu marido, chamando ele para vir
para a semana das constelações familiares, tá? Ele precisa de ajuda. Infelizmente, já tem muito sofrimento já acontecendo aí na vida dele, né? Então, é importante você ajudá-lo, tá? Bom, eu não estou conseguindo adicionar a Deise. Pensei que puder, às vezes, possa... Qualquer pessoa puder ver os vídeos ao vivo das pessoas puder assistir. Eu não sei como é que eu faço. Infelizmente, eu acho que não vai dar para adicionar a Deise, não. Ela disse que vai sair e voltar. Oi, diga aí. Hoje eu vi uma frase que eu achei ela super interessante. Meus pais são os culpados que não têm culpa. E eu achei isso, sim, perfeito, né? Porque muitas vezes a gente não quer olhar pelo amor que a gente tem e entender todo o processo. Sim, é verdade, é essa. Eu falo isso por conta da minha experiência, né, que eu tive na constelação. E essa frase, assim, encaixa perfeitamente. Eu vivi com tantas dores na alma por algo, e a constelação veio me mostrar totalmente o inverso do que eu carreguei por tanto tempo. Que bom. Que bom que você se permitiu olhar para isso, Rejane. Fico muito feliz por isso. Olha, eu vou então fazer o seguinte, eu vou adicionar a Deise aqui, eu vou agradecer vocês. A gente ainda tem uma semana imensa de constelação e eu quero que vocês venham nas lives na semana que vem para a gente continuar falando de constelação, tá bom? Gratidão, professor. Boa noite a todos. Beijo. Gratidão, beijão. Um abração, hein? Valeu. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Gratidão. Tchau. Amanhã tem aula, hein? Amanhã tem aula de constelação, 6h30. Eu sei que vocês estão lá. Valeu. Bom, pode sair aí. Eu não estou nem conseguindo tirar vocês. Pode sair aí. Esse negócio de tecnologia aqui para mim. Aí, vamos lá. Agora eu vou te adicionar, Deise. Vamos lá. Aí, agora sim. Agora dá certo. O Instagram tá me sacaneando. Então, vamos lá, agora vai dar certo aí. Vamos lá, Rejane. Agora sim. E aí, Rejane, tudo bem? Rejane, Deise, e aí, tudo bem? Tá perdoado, vai. Tá tudo bom. ótimo e com vocês, tudo bem? Ótimo, ótimo. Se apresenta logo, Deise, fala quem é você. Então vamos lá, gente. Eu sou a Deise, eu sou professora de artes marciais, agora também sou terapeuta, já fui bancária, já trabalhei em tudo quanto é coisa que vocês imaginarem. Mas enfim, eu vou falar um pouquinho da minha experiência então com o Saturnino, né? O que aconteceu? Eu nunca acreditei em coach, em nada disso. As pessoas falavam pra mim, isso aí é tudo balela. Até o meu companheiro também, ele é formado em coach, e ele falou, vou fazer com você e tal, e eu, tá bom, mas não dava muita atenção. E aí teve a semana do curso de Saturnino, onde ele que se inscreveu e falou, quer assistir e tal? E aí eu comecei a assistir, começou a fazer muito sentido para mim. Por quê? Porque eu buscava respostas em religião, às vezes eu ficava sem entender as coisas, então eu sofria muito. Por ficar pensando, meu Deus, por que isso acontece comigo? O que eu fiz para merecer? E todos esses pensamentos que a gente tem, né? Muita gente tem esses pensamentos. E aí, através desses cursos que eu conheci, eu comecei a me descobrir. E comecei a entender muito dos processos que eu vivia e muito do porquê eu sofria. Então, eu fui sofrendo uma mudança, não vou falar uma transformação, vou falar uma evolução. Uma evolução. E eu só tenho a agradecer porque depois disso também abriu esse leque para mim de querer levar para as pessoas. Então hoje já sou uma terapeuta, né? Já terminei a formação de um dos cursos aí do Saturnino. Tenho mais um monte, que eu acho que eu tenho quase todos. E eu indico super, porque, gente, é o que Saturnino falou no começo da live. Quando você passa por uma transformação tão grande, uma mudança, uma evolução, você quer muito que as outras pessoas também possam viver isso, que elas também se abram a isso e compreendam. Então, eu só tenho a agradecer, é maravilhoso, é um novo ciclo na minha vida que está sendo ótimo. Que bom, Deise. E para você, o que são as constelações familiares, Deise? Qual é a percepção que você tem? Para mim, as constelações familiares é uma abordagem
que te ajuda a entender um pouco mais o porquê de algumas coisas na sua vida em relação à sua família. Então, às vezes a gente, né, como a Regiane acabou de falar, a gente culpa quem não tem culpa. E os nossos pais culpam também os pais deles. E aí vira um emaranhado de culpa. Então a gente começa a ter uma visão sistêmica e entender o porquê das coisas. E quando a gente começa a entender o porquê, é muito mais fácil de ressignificar, de entender, de aceitar, de respirar e entender que as coisas não são bem assim como a gente imaginou. Aquela visão do óbvio, né? Não é isso, é muito mais do que isso. Então, eu vejo a constelação familiar como uma oportunidade da gente conhecer mais sobre coisas que a gente nem imagina que existem. Que legal, eu fico feliz por isso, né? Deise, vamos lá, tem perguntas aí para você também. Eita! Ai. Vamos lá. Olha só, deixa eu ver aqui. Tem várias perguntas aqui. Aqui, ó, tem uma pergunta aqui. Tem várias aqui, né? Tem várias aqui. Dá para selecionar, infelizmente. Depois eu vou fazer lá um stories e responder algumas perguntas aí para vocês, tá? Depois vai lá no meu stories, quem quiser fazer mais perguntas. Através da constelação, é possível equilibrar nossos lados emocional e racional? E aí, Deise? Pergunta, Vamos hein? lá. Assim, professor, se eu errar, você me corrige, tá? Ainda sou uma aluna, tô aprendendo. Mas, ao meu ver, gente, não existe lado racional e lado emocional. Tudo é emocional, tudo passa pelas nossas emoções. Então não adianta. Agora, o que a gente consegue fazer é, através da visão sistêmica, criar um equilíbrio entre as nossas reações sobre as nossas emoções. E aí fica mais leve o processo de, né, viver a vida. É que a gente vem de uma cultura, né? Fala cérebro esquerdo, cérebro direito, racional, emocional, né? Então isso muitas vezes confunde as pessoas, né? E a pessoa fala assim, não, eu sou racional, eu sou emocional. Olha, não tem como você tomar uma decisão só pela razão. Você também vai na sua emoção. Você tem ali um arcabouço, né, de informações. Se eu viro para a Deise, por exemplo, e falo assim, Deise, você me empresta 10 mil reais? A resposta da Deise, na verdade, racional, não, às vezes, ela vem de um histórico emocional, porque lá atrás ela tomou umas latadas, né, umas pedradas, alguém mentiu para você, te roubou, não devolveu, aí você fala assim, poxa, não vou dar. Agora, tem pessoas que têm dificuldade de dizer não, né? Ah, vou dar, aí só dá. E aí lá na constelação familiar a gente fala muito do equilíbrio entre dar e receber, né? E aí vem aqui um comentário muito interessante, né? A gente vê, por exemplo, o nível de empobrecimento que as pessoas estão. Infelizmente, a cada dia que passa, a gente vê dificuldade financeira acontecendo na vida das pessoas. E por que isso acontece? Por conta do movimento que muitas vezes a gente tem. Porque tem muitas pessoas que se colocam no relacionamento com dinheiro numa postura de dependência, de ficar o quê? Esperando o dinheiro vir. Ah, eu quero, é o que as pessoas dizem, né? Eu quero ganhar mais dinheiro, né? E aí você se coloca numa posição de esperar que alguém dê alguma coisa para você. Então, quando a gente começa a ampliar a nossa percepção, muita coisa muda em nós, né? Eu imagino que é isso, né, Deise? Sim, falou, tá falado. Saturnino Pimenta é referência. Mas olha só, vamos lá, tem mais uma pergunta aqui, hein? Deixa eu ver aqui mais uma. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, tem uma aqui. Quando me dizem que sou feliz ou sou ótima profissional, eu associo a morte à tristeza. Eu acho que é como o Emilton respondeu na outra questão. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o quê, gente? Nós somos seres subjetivos. E o que isso significa?
para cada pessoa, a vida é de uma forma, as suas experiências são diferentes, seu pai e sua mãe são diferentes, a sua vida é diferente. Então, eu não tenho como dar uma resposta genérica para uma pergunta tão profunda. Teríamos que fazer primeiro um metamodelo, que é o quê? É descobrir melhor sobre o que causa esses pensamentos em você. Se está nos seus níveis neurológicos, né, que são as fases da sua vida, o lado espiritual, o lado merecimento, pessoal e etc. Então fica Perfeito. muito difícil para a gente dar essa resposta genérica, né, professor? Na verdade, uma percepção interessante é, dentro das constelações, a gente olha muito para o quê? Para a consciência coletiva, né? Todos nós temos 3 níveis de consciência. Consciência coletiva pessoal, social, familiar. E eu preciso olhar para a consciência coletiva familiar dessa pessoa. Entender quem são as pessoas que foram excluídas desse sistema familiar, ou seja, antepassados dessa pessoa. Então, dentro da visão das constelações familiares, a gente precisa, então, colocar essas pessoas no seu devido lugar. Então, quando você, de alguma maneira, tem pessoas excluídas do seu sistema familiar, a gente acaba, então, por conta desse processo do equilíbrio do sistema familiar, né, da consciência coletiva, às vezes a gente acaba passando por isso. E aí você vê, por exemplo, muitas pessoas com a tendência para o suicídio. Então, é importante também a gente ter essa compreensão nesse sentido, né? Aí tem várias perguntas, né? Eu sei que vocês têm muitas perguntas ainda para fazer, pessoal, mas a gente também já está chegando a quase 1 hora da live. Daisy, fica à vontade se você quiser falar mais alguma coisa. Fico muito feliz por você estar aqui também conversando, mostrando um pouco a sua percepção do conhecimento que você tem. Fica à vontade. Bom, eu só quero agradecer, gente, imensa gratidão pelas mensagens que mandaram aqui, pela oportunidade também, professor. Hoje, muito do que eu estou falando aqui para vocês, muito do que eu sou, né, hoje, eu devo a esse professor, a essa pessoa que ilumina para a gente os caminhos, nos ajuda. Ele não resolve o seu problema por você, ele te ajuda a resolver, ele te dá as ferramentas e aí você aprende a resolver. Então, eu só tenho a agradecer, é muito bom estar aqui, é muito bom esse ano, a pandemia veio, deixou a gente tudo confuso, mas o seu curso salvou muitas vidas, pode ter certeza. Então, gratidão imensa, tamo junto. Valeu, Deise. Gratidão. Beijão aí no Jorge. Beijão também no seu coração, viu? Gratidão. Valeu. Para vocês viu? também. Tchau, tchau. Tchau. Muito bem, pessoal. Então tá aí, já estamos chegando no final da live, tá? Eu sei que tem várias perguntas que vocês fizeram aqui e depois eu vou lá no meu Stories responder mais algumas perguntas de vocês. Eu vi muitas perguntas aqui sobre relacionamento amoroso e já respondo sim. As constelações familiares ajudam você no seu relacionamento amoroso, ajuda você como mãe, ajuda você como pai, ajuda você na sua vida profissional. Tem algum constelador aqui na live? Eu sei que o Rony está aqui, ele também já é terapeuta, é aluno meu. Tem mais algum aqui, constelador? Fala aí, sou constelador, só para eu saber aqui. De repente tem algum colega aqui participando da live, é muito bom saber que a gente pode compartilhar, né? Eu fico muito vendo algumas pessoas pensando assim, meu concorrente, eu não vou. Essa visão é uma visão muito mesquinha, né? É uma visão de escassez. Na verdade, nós somos parceiros, amigos, né? Nada me impede de fazer parcerias com outros colegas, né? Hoje a gente precisa dessa conexão, tá? Aí, ó, tá aí o Rony com o Constelador, a gente estava conversando até agorinha, né? E é isso, que bom, pessoal. Eu fico muito feliz aí. Tem mais alguém aqui que é constelador, ou quem está fazendo o curso de constelação familiar e está aprendendo já constelação familiar. Valeu, Sônia, gratidão. Tá? Então comenta aqui também, eu estou estudando, sou um estudioso das constelações, ou alguém já fez alguma constelação, né? Às vezes tem alguém que já passou por um processo de constelação, comenta aqui também, tá? Para você falar, já quero fazer a constelação, ótimo. Então, olha, vem para a Semana das Constelações. A Semana das Constelações
começa segunda-feira, tá bom? E é importante, então, você ficar ligado a isso. Se você não se inscreveu na Semana das Constelações, ainda dá tempo para você se inscrever. Vai lá aqui no meu Instagram mesmo, existe um link para você se inscrever na Semana das Constelações Familiares. Então vai lá, clica no link e se inscreva para você participar, entrar no nosso grupo de WhatsApp. A gente tem os grupos de WhatsApp, exatamente é lá que a gente passa as mensagens, passa toda a informação para os alunos. Então fica atento que a partir de agora a gente vai mandar muita coisa lá nos grupos, sempre para você ficar atento a todo o movimento que está acontecendo aí, que antecede a Semana das Constelações Familiares. E olha só, se esse assunto está fazendo sentido para você, ótimo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa live aqui salva, aqui no meu Instagram, para você compartilhar com mais pessoas. De repente o que eu falei aqui fez sentido para você, e aí você quer compartilhar para mais pessoas, compartilha também essa live com mais pessoas, tá? Para que elas venham e assistam. E outra coisa, se você já está inscrito na Semana das Constelações Familiares, convida seus amigos, convida os seus familiares. De repente você tem um parente, você tem um amigo que está precisando demais, está em processo de sofrimento até. E aí você vai dar um grande presente aí para essas pessoas que você ama, que são importantes na sua vida, para que elas então venham para esse processo. A constelação é feita no curso? Sim, com certeza. Primeiro passo, né? Qual que é o meu trabalho? O trabalho é assim. Primeira coisa, você tem que olhar para você, tá? É aquela coisa, é a história da máscara. Primeiro você coloca a máscara em você, para depois você dar a máscara para o outro. Na Bíblia está escrito também, né? Primeiro tirar a trava do teu olho, para depois tirar a trava do olho do teu irmão, da pessoa que está do seu lado. Então o primeiro passo é esse. Primeiro cuidar um pouco de você, ajudar você a se conectar com você, para depois você aprender para ajudar outras pessoas, tá? Então a gente aprende muita coisa e constela, né? Amanhã, por exemplo, eu tenho 6h30 da manhã, constelação ao vivo com os meus alunos. E estou vendo aqui que tem vários alunos meus participando da live. Amanhã, 6h30 da manhã, eles estarão lá comigo, lá fazendo a aula. Então, toda terça e quinta, eu faço constelação com os meus alunos, ao vivo, né? Pelo Google Meeting, né? E aí a gente faz todo esse processo. Muito bem, pessoal. A gente já está chegando no final dessa nossa live. Eu quero agradecer imensamente por esse momento que vocês ficaram aqui conectados. Tem muita coisa pela frente, pode ter certeza disso, tá? Então fica atento aí no grupo, olha lá sempre as mensagens que a gente está compartilhando no grupo, para que você não perca absolutamente nada, tá? Beijão no coração. Amanhã, 12h34, tem live, tá? As lives que eu faço sempre... Não, vou fazer o seguinte, melhor. Essa live aqui eu gostei dela. Amanhã eu vou fazer outra live 21 horas. Então, fica atento. Amanhã eu ia fazer 12h34, como de costume, mas eu vou fazer amanhã de novo a live 21 horas. Então, é só você vir para cá para a gente continuar conversando. Fechou? Então anota aí, 21 horas, amanhã live, para a gente continuar nesse aquecimento aqui. Beleza, pessoal? Beijão no coração, fiquem com Deus. Até amanhã, então, 21 horas aqui na live, tá? Valeu, gratidão, fiquem com Deus.